Em nome de Jesus. Paz de Cristo, irmãos. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33, ali no versículo 18. Êxodo, capítulo 33, versículo 18. Nós vamos ler alguns versículos ali, depois nós vamos para o capítulo 34. Mas primeiro nós vamos ler ali Êxodo 33, versículo 18. A presença de Deus, ela já está nesse lugar, né? É bom estar com os irmãos, é bom louvar a Deus. E eu creio que Deus vai falar com a sua vida aqui, mais uma vez. Deus já tem falado por meio dos louvores, mas nós amamos a palavra de Deus, né? Êxodo 33, versículo 18. Se você achou, diga achei. Diz assim: Moisés falando com Deus, ele disse assim: Então Moisés disse: Peço que me mostres a sua glória. O Senhor respondeu: Farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Você vai continuar aí no capítulo 34, só que agora nós vamos no versículo 5. Aí na sequência, aí, versículo 5 do capítulo 34. O Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente, o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente Moisés curvou-se para a terra e adorou o Senhor. Agora você vai pular lá para o versículo de número 29, do mesmo capítulo 34, versículo 29. Para que fazer isso, né? Versículo 29 diz assim: Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Amém? Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, eu quero nessa noite falar um pouco sobre a glória de Deus. Essa expressão ela é muito usada no nosso meio, né? Nós falamos que queremos ver a glória de Deus. Nós cantamos isso, nós falamos que a glória de Deus está no nosso meio. Mas a verdade é, será que nós sabemos realmente o que é a glória de Deus? Ou será que nós temos noção da profundidade dessa palavra? Será que nós temos noção do que realmente é a glória de Deus? Irmãos, é um desafio pregar isso aqui, porque é uma doutrina extremamente difícil, mas ao mesmo tempo ela está por toda a Bíblia. Desde Gênesis até Apocalipse nós vamos ouvir falar da glória de Deus. Talvez esse seja o texto aqui que é mais conhecido, quando Moisés ele pede para ver a glória de Deus. Irmãos, essa aqui é um tema tão importante que várias doutrinas bíblicas elas estão relacionadas a esse tema da glória de Deus.
Eu vou um pouco mais fundo, a história da humanidade, ela está relacionada com a glória de Deus. Você sabia disso? Você vai entender. O grande desafio, o primeiro desafio é definir o que é a glória de Deus. É quase impossível definir o que é a glória de Deus. Mas eu quero ir lá no original. A palavra glória, que é usada principalmente no Antigo Testamento, no original, tem o sentido de peso. Como assim, irmão? A glória de Deus é o peso de Deus? Você tem que entender que na antiguidade as moedas, quanto mais valor elas tinham, as moedas de ouro, quanto mais pesadas, mais valor elas tinham. Quanto menos peso, menos valor. Quando nós falamos da glória de Deus, meus irmãos, em primeiro lugar nós estamos falando do valor de Deus. Nós estamos falando da importância de Deus. Mas existe aqui uma diferença entre a glória a Deus e a glória de Deus. A glória a Deus, irmãos, é aquele glória que nós damos. É a glória dada, é a glória que Deus recebe. É quando você reconhece o valor que Deus tem. Quando o pregador diz dê glória a Deus, ele está dizendo reconheça quem é Deus. Reconheça o que Ele faz. Reconheça a importância dEle na sua vida. Pastor Mateus falou aqui, e o apóstolo Paulo também, ele vai falar lá em 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. Então existe uma glória que nós damos, é reconhecer esse valor, essa importância, é falar isso para Deus, é reconhecer com as nossas palavras, é reconhecer com o nosso coração, é reconhecer com a nossa vida o valor que Deus tem para nós. Mas o que eu quero falar aqui não é a glória a Deus, na verdade depois eu vou falar também, mas o que eu quero falar é da glória de Deus. Se a glória a Deus é a glória que eu dou, a glória de Deus é a glória que Ele tem. Porque talvez você não reconheça, mas Ele não deixa de ter esse valor. Essa é a grande questão. A glória de Deus é o que Ele tem, é quem Ele é a glória que Ele tem, que Ele demonstra. Então quando nós falamos da glória de Deus, eu vou usar vários sinônimos, eu estou tentando descrever isso aqui. Nós falamos da beleza de Deus, nós falamos da majestade de Deus, nós falamos da grandeza de Deus, nós falamos da excelência de Deus, nós falamos do valor infinito que Deus tem. Tudo isso, irmão, por causa de quem Ele é. Olha só que interessante, Deus pede para Moisés, aliás, Moisés pede para Deus: Senhor, me mostra a tua glória. E Deus desce numa nuvem, mas quando Deus desce, Deus passa. Depois eu vou falar especificamente disso. A Bíblia diz que o próprio Deus vai proclamar. Ele disse: eu vou proclamar o meu nome. E ele começa a dizer: eu sou bondoso, eu sou misericordioso, eu sou paciente, eu sou justo, eu sou irado. Escute isso, nós falamos da glória de Deus, nós estamos se referindo ao caráter de Deus, a quem Ele é. A glória de Deus, irmãos, então, é o resultado dos atributos de Deus, é o resplandecer dos atributos de Deus. Eu vou tentar explicar isso de novo através de uma ilustração. Nós temos várias lâmpadas aqui. Quando você olha para a lâmpada, imagine que a lâmpada é quem Deus é o caráter de Deus, é as qualidades de Deus. Mas quando você liga a lâmpada, quando você liga a luz, o que chega para você não é diretamente a lâmpada, mas existe algo que chega até você antes de você enxergar a lâmpada, que é a luz, que é o brilho, que é o resplandecer. E olha só que interessante, a glória de Deus é exatamente isso, é esse resplandecer de Deus. É esse brilho que vem de Deus, é esse efeito do caráter de Deus. Irmãos, a glória de Deus, ela pode ser tanto invisível, nós não vemos às vezes diretamente a glória de Deus, mas nós vemos por meio das coisas que Ele fez. Eu vou explicar isso depois. E é exatamente isso que Moisés, em certo sentido, ele enxerga, ele ouve Deus falando sobre o caráter de Deus. E quando ele ouve, ele percebe a glória de Deus.
Mas existe também uma glória visível, meus irmãos. É quando Deus decide se revelar às pessoas de maneira sobrenatural. Mas, meu irmão, como é que nós conhecemos ou reconhecemos a glória de Deus? Em primeiro lugar, nós vemos a glória de Deus na natureza. Você sabia disso? Na criação. O Salmo 19, ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Romanos capítulo 1, versículo 20 diz assim: seu eterno poder e divindade são percebidos por meio das coisas que Deus criou. Eu não sei como é que existe ateu. Como é que existe ateu? Porque você olha isso, sai para a rua, você olha o mar, você olha a natureza, você olha todas as coisas, e as pessoas chegam à conclusão: veio de uma explosão. Como? Você está entendendo isso? O Salmo está dizendo, quando você olha para os céus, existe uma pregação dizendo: Deus existe e criou todas as coisas. Você conhece a tese do relojoeiro? Imagine que uma pessoa, ela está andando na praia, ela encontra um relógio, ela olha para o lado, não vê ninguém, ela pega aquele relógio, ela olha para aquele relógio, ela não sabe quem é o criador daquele relógio, ela não sabe como surgiu aquele relógio, mas ela percebe através do funcionamento. Não tem como ela dizer: esse relógio surgiu do nada, tem? Ela não conhece o dono, ela não sabe quem criou, mas por meio de toda aquela tecnologia, aquele funcionamento, ele percebe que existe um propósito naquele relógio. Ela não conhece o dono daquele relógio, ela não sabe quem criou, mas ela chega à conclusão: alguém projetou, porque isso aqui não foi fruto do acaso. Irmãos, Deus existe e criou todas as coisas, e criou a mim e a você, para nós dermos glória a Ele eternamente. Nós vemos a glória de Deus também por meio do próprio homem, criado à imagem e semelhança de Deus. A gente está falando isso aí lá na célula do Ney, né? Deus criou o homem à nossa imagem e semelhança. Sabe o que isso significa? Que Deus nos criou para espelhar Deus. As pessoas, elas se prostram diante de imagens físicas, materiais, porque aquela imagem representa algo. Agora, se eu te disser: por que você se curva diante de uma imagem, sendo que você mesmo é a imagem viva de Deus? Nós somos imagem viva de Deus, criados para refletir o caráter de Deus, para refletir a glória de Deus, para refletir o poder de Deus, para refletir esse valor infinito de Deus. Mas houve um grande problema no meio do caminho. Romanos 3, 23 vai dizer que todos pecaram e destituídos foram do quê? Da glória de Deus. Olha só, nós fomos criados para a glória de Deus, para refletir a glória de Deus, mas o pecado, ele nos afasta de Deus. Eu gosto de Isaías, para mim o texto que mais explica isso, entender o que o pecado fez no ser humano, é Isaías 59. Os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, e a sua mão não está encolhida para que não possa salvar. Porém, os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado, ele nos afasta de Deus, e como o pastor Mateus gosta de falar, nos afasta do projeto original. Nós fomos criados para a glória de Deus, mas o pecado nos afastou. Olha o que é 2 Coríntios 4:4. Quem gosta de Bíblia vai gostar nessa noite, quem não gosta não vai gostar muito. 2 Coríntios 4:4 diz assim: o Deus deste século, quem é o Deus deste século? É o diabo. Cegou o nosso entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho, olha só, da glória de Cristo, que é a imagem do Deus vivo. Existe uma missão de Satanás. A missão dele é cegar a mim e a você, para que nós não enxerguemos a glória de Deus. Ele tenta abafar, ele tenta fechar os seus olhos, ele tenta cegar as pessoas.
Você já tentou evangelizar alguém que você fala de Cristo, você mostra todas as coisas, você faz ela entender de diferentes formas, mas ela continua sem enxergar. O brilho está ali, é como um cego. Pode estar uma luz muito intensa perto dele, mas ele não consegue enxergar. É isso que o diabo fez. Ele nos cegou, ele cegou as pessoas. O pecado afastou as pessoas de Deus, mas graças a Deus que o evangelho é a luz que traz vida, que traz enxergar isso diante de Deus. 2 Coríntios 4:6 diz assim: Deus resplandeceu em nosso coração. O que o diabo fez? Ele nos cegou. Mas o que Deus fez? Ele vem até o nosso coração, ele vem até você e ele faz brilhar. Ele resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento, olha só, da glória de Deus na face de Cristo. Irmãos, isso que eu acho maravilhoso. Nós fomos criados para a glória de Deus. O pecado nos afastou, o diabo nos cegou. Aí vem Jesus, e a Bíblia vai falar sobre Jesus, que ele é a imagem do Deus invisível, que ele é a exata imagem de Deus, que a face de Jesus resplandecia a glória de Deus. E agora Jesus vem até nós e ele reflete a glória de Deus. E vindo até nós, ele não só reflete a glória de Deus para nós, como ele ilumina o nosso coração e ele nos faz enxergar Deus como nenhum ser humano antes enxergou. Se eu não me engano, eu sempre troco, se eu não me engano é Filipe, ele chega até Jesus. Jesus está no último discurso com eles, ele está ali falando antes de ir para a cruz, e de repente Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Acho que é Filipe, me ajuda aí, Mateus. Filipe? Mostra-nos o Pai. E daí Jesus olha e diz assim: como assim mostra o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Vocês não entenderam? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz. Se tu quer ver a glória de Deus, olhe para mim. Porque Jesus é a perfeita imagem do Deus invisível, esse Deus que ninguém viu. Em Cristo Jesus nós vimos a Deus. Nós não tínhamos condições de chegar até Deus, mas Ele em Cristo Jesus se revelou Deus ao mundo. Irmãos, o que nós precisamos é de Cristo. Em Cristo nós voltamos a cumprir o propósito de Deus, que é refletir a glória de Deus. Esse Cristo que é a imagem perfeita de Deus, agora em nós, restaura essa imagem que não foi perdida, mas que foi deformada. Olha o que 2 Coríntios 3,18 vai dizer: em Cristo e pelo Espírito, agora sim, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Você está entendendo? Quando eu falei que a glória de Deus está por tudo que é lugar da Bíblia, é isso que eu estou dizendo. Poderia ficar até amanhã citando textos bíblicos que falam da glória de Deus. Mas o que eu acho interessante isso é que a Bíblia está dizendo que quando contemplamos a glória de Deus, nós somos transformados de glória em glória. Deixa eu te explicar. Quando Paulo ele fala disso aqui, ele está trazendo à tona exatamente o que eu li no início. Você lembra o que eu li? Moisés pede para ver a glória de Deus. Deus disse: ok, tu vai ver. Só que ninguém pode ver a minha face diretamente e viver. Mas eu vou descer aí. Deus desce numa nuvem. Deus esconde Moisés no meio de uma rocha. E Deus passa. Quando Deus passa, Deus ainda diz: eu vou te esconder no meio da rocha e ainda vou colocar minha mão. Porque se tu me ver, já era para ti. Aí Deus passa e Moisés ouve o que eu falei, a proclamação do nome de Deus, e Moisés vê as costas de Deus. Irmãos, só ele vê as costas de Deus. Sabe o que aconteceu quando ele desce daquele monte lá, com os 10 mandamentos nas mãos dele? O rosto dele brilhava. O rosto dele brilhava. E ele desce de lá, e quando ele chega diante do povo, as pessoas olham para o rosto dele e vê um brilho. E as pessoas ficam com medo. E daí o que Moisés fazia? Moisés colocava um véu sobre o rosto dele. Escute aqui para você entender. Ele colocava um véu sobre o rosto dele. Por muito tempo eu ouvi isso.
Por muito tempo eu ouvi muitos pregadores dizendo que Moisés colocava o véu para esconder a glória de Deus, porque as pessoas não conseguiam ver, então era uma forma de esconder. Na verdade não. Paulo ele vai explicar melhor esse texto, e Paulo vai dizer que Moisés colocava um véu sobre o rosto dele, porque a glória, o brilho, ele desaparecia, para que eles não vissem que o brilho se apagasse. Leia para você ver esse texto, 2 Coríntios 3. Mas deixa eu te dizer uma coisa, agora Paulo ele começa a comparar a antiga aliança com a nova aliança, e Paulo começa a dizer, a glória da antiga aliança, assim como o rosto de Moisés brilhava e se apagava, a glória da antiga aliança passou. Não precisa mais matar bichinho, não precisa mais guardar as leis cerimoniais, isso aqui passou, era a sombra das coisas que viriam. Não precisa mais guardar o sábado, não precisa, pode comer carne de porco. Mas daí Paulo começa a dizer que a glória da nova aliança, ela não se apaga. E olha só, irmãos, a gente olha para esses textos e diz assim, como eu queria viver na época de Moisés, como eu queria ver o que Moisés viu. Aí sabe o que Paulo diz assim, ó? A glória do rosto de Moisés se apagava, mas a glória no rosto daquele que crê em Jesus não se apaga, mas brilha, brilha cada vez mais. Ele começa a dizer, quando você contempla a glória de Deus revelada no Evangelho, você brilha cada vez mais, e daí ele diz, não precisa colocar um véu, não, mas mostre essa glória para o mundo, e deixe o mundo ver Deus na sua vida. Só que a grande questão é, meus irmãos, o que nós temos contemplado? Existe uma tese interessante, alguns dizem assim, aquilo que você mais ama, você se transforma naquilo que você ama. Aquilo que você mais contempla, você se transforma naquilo que você contempla. Paulo ele está dizendo, se você contemplar a glória de Deus, você vai se parecer mais com Deus. Só que a questão é, o que você tem colocado na frente dos seus olhos? Com quem você tem andado? Que comunhão você tem tido? Se você contemplar algo, você vai se tornando parecido com aquilo. Contemple a glória de Deus e você se tornará parecido com Deus e cumprirá o propósito para o qual você foi criado. Onde nós vemos a glória de Deus? Em primeiro lugar na natureza, no homem, mas através da palavra. Irmãos, por isso que eu amo a palavra de Deus, porque a palavra é o maior testemunho da glória de Deus. Você quer conhecer Deus? Está aqui, ó. Infelizmente muitas igrejas ainda não descobriram isso, porque se despreza a palavra. Mas a palavra ela proclama a glória de Deus. É pela palavra que nós conhecemos o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus é justo, o quanto Deus pode todas as coisas. E isso vai demonstrando a glória de Deus. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, quanto mais nós pregarmos a palavra, mais as pessoas vão dar glória a Deus. Irmãos, com o passar do tempo, eu pedia muito para as pessoas darem glória a Deus. Eu não sou contra pedir para dar glória a Deus, mas eu descobri que eu preciso mostrar a glória de Deus. Quando eu mostrar quem Deus é, o glória a Deus vai fluir naturalmente. Sabe por quê? Quem sabe você ainda não se rendeu até Deus, a Deus. Sabe por quê? Porque quem sabe você ainda não descobriu o valor de Deus. Aí você entende porque o chamado de Jesus é tão radical. Jesus ele não se preocupava com a multidão, ele parava no meio de uma grande multidão que queria ver milagres, que queria ser curado. Jesus parava e dizia assim: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem. Sabe por que Jesus fazia isso? Porque Ele tem um valor infinito. Quando você descobre a glória de Deus, você quer ela e você abandona todo o resto. Você abandona todo o resto. Muitas pessoas ainda não se renderam a Deus, em viver o chamado de Deus, em viver uma vida de santidade, porque não entenderam que o maior valor do universo é o próprio Deus, e que Ele está disponível, porque Ele se entregou na cruz e rendeu tudo, tudo. Olha aí, eu vou até meia-noite.
Como que nós vemos a glória de Deus, meus irmãos? Nós vemos a glória de Deus no que Deus continua a fazer hoje. Nós não pregamos um Deus do passado. O irmão Ney falou isso ali dentro. Meu Deus, Ele faz, milagres ainda. Do que Deus continua a fazer hoje. Irmão, sabe o que eu acho interessante? Isaías 6. A Bíblia diz que Isaías, ele tem uma visão de Deus. E quando ele tem uma visão de Deus, ele vê Deus sentado num alto e sublime trono. E os serafins estavam ao redor voando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Só que tem uma coisa interessante: toda a terra está cheia da sua glória. Porque se fosse toda a terra vai se encher da glória, mas toda a terra está cheia. Os serafins não disseram: todo esse ambiente está cheio da glória. Os serafins disseram: toda a terra está cheia da sua glória. Mas a gente olha para o mundo e só vê pecado. A gente olha para o mundo e vê injustiça. A gente olha para o mundo e vê maldade. A gente olha para o mundo e vê inveja. A gente olha para o mundo e vê orgulho. A gente olha para o mundo e vê pedofilia, vê assassinato, vê corrupção. E daí a gente se pergunta: onde que está a glória de Deus? A glória de Deus está lá. Não no pecado, não na maldade, mas apesar do pecado e apesar da maldade. Deixa eu te ensinar uma coisa. Às vezes nós não estamos vendo a glória de Deus porque nós não estamos fazendo como os serafins. Os serafins, eles estavam perto de Deus. E porque eles estavam perto de Deus, a forma de ver o mundo foi diferente. Sabe qual é o problema? Às vezes a gente está distante de Deus, a gente está mergulhado nas coisas do mundo, então a gente enxerga as coisas só nesse plano. Mas quando nós, como Isaías, nós chegamos próximo da glória de Deus, quando nós vemos a glória de Deus, nós não vamos negar as coisas erradas, nós não vamos negar as lutas e as dificuldades, mas nós entendemos que Deus está presente em todas as coisas, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você consegue entender isso? Quando você crê nesse Deus, quando você serve esse Deus, quando você contempla a glória de Deus, a sua forma de enxergar o mundo, ela muda. Porque por isso que o crente, ele tem que ser a pessoa mais otimista que existe. Está tudo dando errado, mas ele está lá: Jesus vai abençoar. Conhece esses crentes aí? Nós vemos a glória de Deus naquilo que Ele continua a fazer, nas vitórias, nas curas, nos milagres. Jesus disse para Marta ou para Maria? Não sei, hoje o pregador está com amnésia. Lázaro morto há 4 dias, Jesus olha e diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Ou seja, a ressurreição de Lázaro foi uma demonstração da glória de Deus, do quanto Deus é glorioso. Irmãos, nós vemos a glória de Deus hoje nos dons, na manifestação dos dons espirituais. Olha só, meus irmãos, olha o que 1 Coríntios 14, 25 diz assim. Quando o profeta começa a profetizar os segredos, aqui é a situação para você entender. Chega uma pessoa que não é crente e de repente Deus começa a usar alguém em revelação, e aquele profeta começa a revelar sobre a vida daquela pessoa que não serve a Deus. E daí o que acontece? Os segredos se tornarão manifestos, e assim se prostrará e adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Irmãos, quando os dons se manifestam, o nome de Deus é glorificado. Quando os dons se manifestam, é a glória de Deus aparecendo. É Deus mostrando que está no ambiente. É Deus mostrando que está no lugar. E o resultado é conversão. O resultado é adoração. O resultado é se prostrar e dizer: Deus está aqui. Mas nós vemos também a glória de Deus em uma manifestação visível. Eu não vou tirar isso aqui. Até aqui eu falei da glória de Deus invisível, aquilo que você vê a glória de Deus por meio das coisas que Ele faz, por meio da palavra, por meio da criação, por meio da natureza, por meio do homem, por meio dos dons. Mas quando a gente está no culto e a gente diz: a glória de Deus
está aqui. Quando você sente, quando nós falamos sobre sentir a glória de Deus, nós estamos falando dessa manifestação visível. É a presença sobrenatural de Deus. Só que tem uma coisa importante aqui, nós precisamos entender isso. Existe uma diferença entre ver a glória de Deus, experimentar a glória de Deus e ver a Deus completamente. Nenhum homem pode ver a Deus. Olha isso aqui que a Bíblia vai dizer. 1 João 4,12, ninguém jamais viu a Deus. O texto que nós lemos de Moisés, Deus disse, não poderá ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Só que daí você diz, ok, mas Isaías não disse, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor? Olha só que interessante, Deus disse que ninguém poderia ver a face dele, Deus disse para Moisés. Só que tem um outro texto ali, no mesmo contexto, que vai dizer que Moisés falava com Deus face a face. E aí? Será que tem um erro na Bíblia? Vários homens dizem ter tido experiências e ter visto a Deus. Moisés, Ezequiel, Isaías, Daniel, tantos homens. Na verdade, o que eles viram não foi a Deus completamente, mas foi a glória de Deus. Vou trazer um outro exemplo, é como o sol. Quando você olha no sol, ele está ali, meio-dia, aquele sol forte. Você olha para o sol, você não consegue ver diretamente o sol, você vê a forma do sol, e você vê aquela luz intensa. E ela é tão forte que você, uma hora tem que desviar o olhar, porque senão você fica cego. É ou não é assim? Essa luz, essa glória, é a glória de Deus. Nós não vemos Deus diretamente, por isso que você tem que cuidar com algumas pessoas aí que trazem testemunho. Eu vi o rosto de Deus, Deus me mostrou. Não, ninguém vê o rosto de Deus. Eu creio que nós podemos ter experiências hoje sobrenaturais, ter visões, mas ninguém pode ver a face de Deus. Nós podemos ver a glória de Deus. Irmãos, muitos homens tiveram experiências tão fortes, tão profundas, que isso foi tão forte que eles se jogaram no chão, eles caíram no chão, tamanha era a glória de Deus. Vou entrar num ponto polêmico aqui, Mateus. Caíram no espírito. Você passou por essa fase, tinha uma fase que era moda cair no espírito, todo mundo caía. Todo mundo caía ou queria cair no espírito. E eu já passei, eu fui de um extremo que eu dizia assim, pode cair no espírito. E eu queria cair, eu acho que caí. Teve umas vezes que me empurraram, mas... Aí eu fui para o outro extremo, Deus disse, não cai, isso não é bíblico, ninguém cai no espírito. E daí eu continuei estudando a Bíblia. E você chega aí diante de alguns homens, por exemplo Ezequiel, por exemplo Daniel. Você chega em homens como João, que o que parece é que eles tiveram uma experiência profunda de que de fato a glória de Deus foi tão forte que eles caíram. Daniel, você tem momentos ali no livro de Daniel que Daniel teve visões tão profundas que a Bíblia diz que ele se enfraqueceu. Mas teve uma época que virou moda. Irmãos, é possível alguém cair? Eu creio que é possível alguém cair no espírito, tamanha a glória de Deus. Só que não pode, irmãos, é isso virar doutrina. Você entende a diferença? Existe uma diferença entre isso acontecer uma vez ou outra, e existe uma diferença entre a gente estar buscando cair e olhar quem cai é mais espiritual do que quem não cai. Não, irmãos. A espiritualidade a gente não mede porque se alguém cai ou fala em línguas ou não. A espiritualidade é uma vida de obediência na presença de Deus. É refletir, escute, é muito mais refletir a glória de Deus com a sua vida, com o seu caráter, do que ter uma experiência. Mas nós não negamos também a experiência, porque Deus pode fazer. E quem sabe você tem uma experiência profunda com a glória de Deus nessa noite como você nunca teve. Como você nunca teve. E outra coisa, irmãos, tem gente que cai e nunca muda. Ninguém dá glória. Eu já vi muita gente cair, e cai uma, e cai duas, e cai três, mas não muda nada. Eu creio que se você cair, você vai levantar diferente. Eu creio que se você cair, você vai levantar mais santo. Se você cair, você vai levantar mais humilde. Você vai servir mais. Você vai dizer, eu quero me envolver mais na igreja, porque existe a glória de Deus neste lugar. Então esta manifestação da glória de Deus, ela pode ser visível.
É possível ver sim a glória de Deus. Essa manifestação ela pode ser sentida fisicamente. Quantas pessoas, irmãos, não entenderam nada do Evangelho, mas um dia entraram por aquela porta e só se chegar aqui neste lugar, ou em uma igreja, sentiram algo como nunca sentiram. Foi a glória de Deus que tocou o físico, tocou o emocional daquela pessoa, e ela se rendeu a Cristo. Deus se revela como quer, Deus faz como Ele quer. Jesus, Ele disse, o vento sopra onde quer, você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai. Jesus está falando do Espírito Santo. Quando Ele decide soprar, Ele levanta quem está caído, Ele faz se mover quem está parado, Ele transforma vidas. Não é pela força nem pela violência. Eu descobri uma coisa, irmãos, que a melhor atuação de Deus é a atuação natural. A nossa missão é pregar a palavra, é orar, é anunciar o Evangelho, mas quem faz é o Espírito Santo. E quando Ele decide soprar, não adianta você fugir. Quando Ele decide fazer, quando Ele diz, você é meu escolhido, não adianta você fugir. Ele sopra, Ele muda o seu coração. Irmãos, quantas vezes eu dizia assim, não vou fazer isso aqui. Aí Jesus dizia, vai fazer sim. Aí Ele ia lá e tocava. E daqui a pouco eu queria fazer. Eu não vou para aquele lugar. Eu até brinco com a Vanice. Quando ela diz assim, eu não quero morar aqui. Aí Jesus vai lá e nos coloca lá. Eu disse para ela, agora fala que vai morar nos Estados Unidos, que não quer morar nos Estados Unidos. Jesus faz isso. Ele muda o nosso coração, Ele muda a nossa visão. Quando a glória de Deus se manifesta, irmãos, o orgulho vai embora. Quando a glória de Deus se manifesta, as divisões, as picuinhas, a fofoca, ela cai por terra. Quando a glória de Deus se manifesta, você não está mais preocupado com a sua roupa, com o horário do culto. Você não está preocupado com quem está pregando, com quem não está. Irmãos, a gente não é tão velho para falar esse tipo de coisa, mas estamos indo para o caminho. Esses dias eu estava falando com a Vanice, estava falando com a minha mãe é das antigas, assembleiana. E a mãe se criou na Assembleia de Deus, naquela época bem fervorosa. E esses dias a gente foi numa vigília, eu fui pregar, fui ministrar. Eu acho que numa dessas conversas com ela, ela me disse uma coisa que aquilo ali ficou no meu coração, Mateus. Ela começou a dizer assim, antigamente, a pessoa fala isso é que ela está velha. Eu estou começando a fazer isso. Ela disse, antigamente, sabe o que as pessoas faziam? Elas oravam e jejuavam para o culto. Essas coisas aí a gente tem que voltar, sabia? Irmãos, aquilo ali me marcou de uma maneira tão profunda. Não em julgar os outros, mas a mim mesmo. Porque ela disse assim, as pessoas oravam e jejuavam, elas se preparavam. E quando tinha vigília então, a semana toda os crentes ficavam orando por aquela vigília. E sabe qual era o resultado? A glória de Deus se manifestava. Irmão, não precisava chegar na pregação, não precisava do ápice, né? Hoje em dia as pessoas assistem o culto, ela vai vendo o que vai dar. Tá o irmão Ney cantando ali, Mateus tocando bateria. Aí chega na palavra, daí quando está no meio da pregação, ela começa a pensar. Não, a glória de Deus ela está neste lugar desde que você entrou ali. Ela está aqui, a gente é que não percebeu, a gente é que não valorizou. Porque a gente está aqui, mas a nossa cabeça está na semana. O nosso coração está nas aflições, está nas dificuldades. Porque a gente não está como serafins perto de Deus. E a gente então não pode dizer, toda a terra está cheia da sua glória. Mas eu quero terminar, irmãos, falando. Se você ainda não teve uma experiência profunda com a glória de Deus, uma experiência forte, busque. Mas eu quero te dizer que se nós não tivermos aqui uma experiência de ver a glória de Deus, de ter algo sobrenatural, todos nós teremos. Todos nós teremos. Porque a Bíblia fala que existe uma manifestação final da glória de Deus.
Olha o que a Bíblia diz lá em Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Jesus. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Irmãos, vai ser glorioso aquele dia, quando Jesus romper os céus e vir com poder, com glória. Você está ansioso por esse dia? Às vezes a gente já se acostumou tanto aqui que a gente não está pensando nisso, irmãos. Daqui a pouco ele volta e acaba tudo isso aqui. O teu trabalho já era tudo, porque ele vai voltar. Todo olho verá, irmãos, e verão a glória dele. Ele virá com majestade. Aquele Jesus que morreu como cordeiro, humilde, quando questionaram, ele baixou a cabeça e não falou nada. Ele foi como ovelha muda ao matadouro, ele não abriu a sua boca. Agora quando ele voltar, ele não só vai abrir a boca, escute só que ele não só vai abrir a boca, mas quando ele abrir a boca vai sair uma espada da sua boca. E várias promessas nos dizem, irmãos, que a terra se encherá da sua glória. Já é possível ver uma glória invisível por meio das coisas que Deus faz, mas um dia todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e dirá que só Jesus é Senhor, Ele é o Cristo, Ele é Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que na Nova Jerusalém não vai precisar de sol, não vai precisar de lua para ver claridade, porque a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Se você não tiver uma experiência forte com Deus, uma visão, às vezes a gente olha para pessoas que têm mais experiência e a gente diz, eu queria ter uma experiência, mas um dia todos nós teremos, um dia a glória de Deus vai se revelar, nós veremos Ele face a face. Você tem noção disso? Mas eu vou além ainda. A Bíblia diz que nós seremos, em certo sentido, participantes da glória. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Pedro 4,13. Alegrem-se na medida que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem e exultem. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui, irmãos, a presença de Deus está aqui. Irmãos, Pedro está dizendo, hoje vocês sofrem os mesmos sofrimentos de Cristo, junto com Cristo, mas um dia vocês vão experimentar a mesma glória quando Ele voltar. Romanos 8,18, as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada, olha só, em nós. Ele não diz a glória que há de ser revelada a nós, ele diz a glória que há de ser revelada em nós. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar nós vamos ressuscitar. E quando nós ressuscitarmos, Ele vai nos dar um corpo de glória. Não vai haver mais morte, não vai haver mais velhice. As irmãs não vão precisar estar passando os cremezinhos no rosto para esconder as ruguinhas. O sonho de todo mundo é o quê? Ter um corpo jovem e a sabedoria de uma pessoa mais velha. No novo céus e nova terra nós vamos ser assim. Um corpo de glória, transformado. Deixa eu dizer uma coisa, existe alguns que até acreditam que o nosso corpo vai brilhar, vai resplandecer.
Sabe por quê? Porque Daniel, ele diz que aqueles que muito ensinam, se eu não me engano, sabedoria, eles brilharão como as estrelas dos céus. Você está entendendo isso? O maior anseio de um verdadeiro cristão é glorificar a Deus, é refletir a glória de Deus. Isso vai acontecer perfeitamente no novo céus e na nova terra. Mas enquanto nós não chegamos lá, vamos treinar. Vamos treinar, reflita a glória de Deus. Seja um espelho da glória de Deus. Viva para a glória de Deus, viva para Ele. Em Romanos 5,12 ele fala da esperança da glória de Deus. Qual é a sua esperança? Qual é a sua esperança? Qual é a sua esperança? Tem gente que a esperança dele, sabe o que é? Dinheiro. Tem gente que a esperança dele é o carro que está lá fora. Tem gente que a esperança dele é a casa própria que adquiriu. A esperança dele é a família. A esperança dele é a saúde. A esperança dele é uma pessoa. Em tudo isso que eu falei, em todo o resto que você puder pensar, se a sua esperança estiver nessas coisas ou em alguém, essa esperança é uma esperança vã. É uma esperança fraca. É uma esperança que vai morrer com o tempo. Mas se a sua esperança estiver em Deus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou e Ele permanece vivo. A nossa esperança, irmãos, é que apesar das lutas e das dificuldades aqui, nós vamos ver a glória de Deus. Um dia, não importa o que nós estejamos passando, as dificuldades e as lutas, isso que faz a gente levantar todos os dias, por mais de dificuldades que a gente tenha, levantar todos os dias, levantar a cabeça e encarar um novo dia. Quem não tem Jesus, ele não consegue isso. Mas quem tem Jesus, ele levanta com esperança, ele levanta otimista, ele não nega as dificuldades, mas ele diz: Deus está aqui, e um dia Ele vai me levar para estar com Ele para sempre. Eu quero terminar com um salmo, irmãos. Um salmo. Eu disse o que? Quando nós entendemos que é a glória de Deus, o glória a Deus, ele flui naturalmente, é ou não é? Eu estava aqui falando da glória de Deus, e você começa a ter vontade de louvar, de glorificar, porque você conhece o valor, a importância desse Deus. Quando Moisés ele tem aquela visão, eu quero ler esse versículo de novo com você. Quando ele tem aquela visão, versículo 8 do capítulo 34 diz assim: e imediatamente Moisés curvou-se para a terra e adorou o Senhor. Quando você conhece a glória de Deus, você louva, você glorifica, você vive para Ele. Você não louva só com as suas palavras, você louva com o seu coração, com a sua mente, com a sua vida, com as suas obras. E o Salmo 96, versículo 13 e 4 diz assim: anuncie entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Irmão, eu entendi a glória de Deus. Agora o que eu faço? Em primeiro lugar, eu já falei: viva para Ele, louve a Ele, glorifique a Ele, dê graças a Ele. Em segundo lugar, o que eu faço? Anuncie a glória de Deus. Saia por aquela porta e anuncie o poder desse Deus. Saia por aquela porta e fale de Cristo para as pessoas. Saia daquela porta e no seu trabalho, você não está ali só trabalhando, você está ali como missionário. Fale dele, anuncie a glória de Deus, fale do quanto Deus é glorioso. Aí você diz: não, mas o ambiente não é possível, aquela pessoa está mergulhada no pecado. Mas de repente a luz do Evangelho brilha naquele coração e aquela pessoa se rende a Cristo. Se coloque em pé em nome de Jesus.